estamos aqui em mais um episódio do NijoCast, inclusive hoje tomando um belo cafezinho do nosso apoiador, o Café Terrazen, um café 100% arábica, extremamente puro, que é uma delícia. Convido vocês a experimentarem. Estamos com uma convidada super especial para continuar a nossa temporada do mês de março, temporada especial do mês da mulher, que é a Caroline Constance Betanin. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, já que a gente tá falando da história da Carol, vamos começar contando um pouquinho da história da Constance, né? A transportadora que tem 38 anos de história, inclusive a Carol tem 37, né? Então, acompanha aí toda a jornada da construção dessa empresa. E como é que foi isso, Carol? Então, meu pai, ele comprou o primeiro caminhão dele, ele tinha 17 anos, nem tinha carteira ainda, né? E aí, ele fazia esses puxos no interior, puxava milho, puxava soja. E aí, ele fez a carteira, ficou como autônomo na Aurora. Ele entrou em 1983 na Aurora como autônomo, ficou 2 anos. E aí, em 1985, ele fundou a Transportes Constance. E como é que foi esse processo, assim, pra ti, de criança, de acompanhar ele como motorista, depois que tu foi crescendo, tu via que tinha teu espaço dentro da transportadora? Então, a gente viveu o transporte a vida inteira. Desde criança, né? O transporte é mais velho que eu. A gente sempre viveu em cima do caminhão. Quando eu era criança, meu pai sempre falava assim, vamos fazer administração para ficar dentro da empresa, para ficar na firma. A vida inteira foi assim. Só que daí, quando eu cheguei na adolescência, que chegou a hora de escolher uma profissão, a empresa era pequenininha, tinha 3 veículos, não tinha como eu ficar na empresa realmente. Aí meu pai falou, então, escolhe alguma área que você gosta e vai fazer, né? Foi isso que eu fiz. Eu fui fazer faculdade de Ciências Biológicas. E aí, quando eu estava no finalzinho ali da faculdade, do último ano, eu consegui um estágio nessa minha área de formação, que era meio-dia. E aí eu pensei, agora eu vou voltar, vou começar na empresa, né? E meu pai também sugeriu isso. Então, eu ficava de manhã no transporte e de tarde eu ficava no meu outro emprego. E foi assim por uns 10 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, então, esse meio-dia, não tinha muita demanda, era tudo feito no papel, na caneta. A gente comprou o primeiro computador naquela época, a gente começou a instalar Bradesco Online naquela época, a gente ia na fila do banco, era tudo ainda muito no manual, né? Então, foi 10 anos nessa jornada, assim. E tu falou um pouquinho de que a família da tua mãe é uma família de professoras, né? E a família do teu pai já é enraizado no ramo do transporte. E mesmo assim, tu optou, sempre teve esse desejo de seguir no ramo do transporte. Sim, sempre tive. Eu falei, parece que a gente não consegue muito fugir das nossas raízes, né? A família da minha mãe, as mulheres são praticamente todas professoras. E aí, eu escolhi uma área da biologia aí. Mas, assim, não gostei, não era o meu chão. E aí, a família do meu pai, os irmãos, todos tinham caminhão também. Então, eu sempre tive esse desejo de ficar no transporte. Quando eu pude começar a ir de manhã, meio período, eu peguei umas aulas até na mesma época. Eu ficava 3 dias na transportadora, 2 dias dando aula, mas a aula não era aquilo, não era o que eu queria. Não era o que batia no teu coração. Não era aquela paixão, eu gostava, era do administrativo realmente, né? E como é que foi essa rotina do teu pai como autônomo? Tu já contou que foi bem sofrido assim no início, né? Era tudo muito difícil, era tudo muito precário, né? Para tu comprar um caminhão zero, não era fácil. Para tu ter um seguro de carga, não era fácil, não existia seguro de caminhão. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu lembro que eu falava assim para meu pai, já pensou, pai, um dia que a gente tivesse assim, uns 10 veículos? Meu pai falava, mas nem sonhe com isso, que vai ser tão difícil a gente chegar. E hoje eu falo para ele, olha onde é que a gente chegou, né? Hoje a gente tá conseguindo viver um sonho de 10 anos atrás. Agora é época de outros sonhos também, né? De renovar. E como entrou o teu esposo nisso, né? Vocês começaram um relacionamento super novos. E também do relacionamento surgiu a outra transportadora, que é a Betanin. Exatamente. Como é que foi esse processo? Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com meu pai. E aí, nesse período, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a namorar até então o meu marido, né? E ele não era do ramo do transporte. Não tinha carteira, não vivia esse ramo, não gostava, não era... Nem passava pela cabeça dele isso, né? A gente começou a namorar, e aí ele começou a ver aquele mundo, começou a gostar. No domingo ele pedia pro meu pai, não tem um caminhão aí pra me dar uma voltinha. Aí tinha um caminhão em casa, a gente ia dar uma voltinha. Foi gostando, foi se apaixonando. E aí ele resolveu comprar o primeiro caminhão. Ele e o irmão dele, então, montaram a Betanin Transportes no ano de 2003, que esse ano tá fazendo 20 anos.
Então, no caso, já surgiu aí uma segunda transportadora e na época que a gente falou um pouquinho, né? Não tinha essa ideia de ser só uma, né? Uhum. Ainda era um relacionamento muito recente, o teu esposo quis caminhar com as próprias pernas. Exatamente. As pessoas me perguntam quando eu falo, mas 2 transportadoras? Pois é, porque foram criadas em épocas diferentes. Quando ele criou a dele, a gente tinha começado a namorar, nem sabia se ia dar certo ou não. E ele queria ter o negócio dele também, né? Ele não queria trabalhar pro meu pai. E que bom que deu certo e caminhou dessa forma, né? E hoje as duas caminham juntas e, inclusive, tu consegue conciliar os 2 CNPJs administrando as 2 transportadoras, né? Como é que é isso hoje? Quais são os benefícios, né, de fazer essa junção? Então, aí, quando eu engravidei, que eu tive a nossa filha, eu trabalhava ainda meio período na empresa, meio período fora. E aí, a Isa nasceu, não tinha mais como conciliar tudo com uma bebê em casa, né? O Rui, quando comprou o caminhão dele em 2003, ele não tinha carteira também. Ele acabou contratando um motorista até o tempo dele fazer a carteira. E em 2004, ele começou a viajar. Aí, ele foi para a estrada há 10 anos. Quando a Isa nasceu, aí a gente optou que ele ia parar de viajar, ia ficar por casa. E aí, ele ia cuidar da Betanin Transportes e ia ajudar a Transportes Constantes também nessa parte mais administrativa, ali, mais burocrática, que já estava numa época mais informatizada, né? E aí, ele parou de viajar. E como nós tínhamos os escritórios em casa, a Constance tinha um escritóriozinho em casa, que era uma mesa e um computador, e a Betanin também tinha um escritóriozinho em casa, na casa do irmão dele. Aí ele ficava um pouquinho lá na Constance, pagava uns boletos, ia para casa do irmão dele, fazia uma guia, ele ficava o dia inteiro nessa função. Ele não tinha uma parada, não tinha uma organização, né? Não tinha um espaço físico das duas, né? Não tinha um espaço físico das duas, exatamente. Ele trabalhava para as duas, mas não tinha um lugar adequado para isso. Aí em 2015... eles resolveram montar a Betanin Alinhamentos, ele e o irmão dele. E aí, nessa construção da mecânica, que surgiu um espaço para fazer o escritório, e aí ele acabou aglutinando o alinhamento, a Betanin Transportes e a Transportes Constance num único local. Nessa época, eu estava trabalhando fora o dia inteiro, já não estava mais no transporte, fiquei quase 3 anos fora. E aí, quando a Isa tinha uns 2 anos e meio, 3 anos, eu voltei a trabalhar só meio-dia fora. Eu falei, agora é a hora de eu voltar pro transporte. Agora é o meu momento. E foi isso que eu fiz. Voltei pro transporte meio-dia, mas daí naquela loucura, né? Eu trabalhava de manhã no transporte, trabalhava até às 7 da noite fora, e a Isa pequena em casa, não conseguia dar atenção àquela função. Eu falei, eu vou ter que largar alguma coisa, né? E aí até eu tava decidida que eu queria voltar pro transporte. Mas ainda, assim, naquela preocupação, sabe? Eu tinha muita gente que me falava... Uma insegurança. Uma insegurança. Tu vai trabalhar com teu marido o dia todo, né? Será que vai dar certo? Acorda, dorme, almoça, trabalha o dia inteiro junto. Trabalha com o esposo e com o pai, né? Com o pai. Mas isso nem me passava pela cabeça. Eu não tinha essa preocupação, eu tinha certeza que eu queria voltar. Então, pra mim, essa decisão foi tranquila. Mas aquela insegurança também. Eu tava num lugar que eu ganhava bem. E aí eu ia... para minha empresa, eu ia ganhar um pouco menos, a gente estava ainda caminhando, né? Mas, assim, quando a gente chega numa certa idade, a gente vê que não é o dinheiro que importa tanto, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sabe? Melhorou o casamento, melhorou o relacionamento, melhorou o tempo com a minha filha. Eu sempre falo, é um privilégio tão grande a gente que pode trabalhar em família, tu ter esse tempo, porque é tão corrido, a gente passa 12 horas fora, num trabalho, então você ter o privilégio de ter o teu pai lá junto, ter o teu marido. Agora minha filha também tá indo de vez em quando, né, trabalhar assim com 10 anos, ajudar alguma coisinha lá. Isso é tão bom. A gente vê tantas empresas de sucesso que são empresas familiares, para ver como dá certo a empresa familiar. Porque a empresa familiar, tu tem uma paixão por aquilo, você respira aquilo, tu não consegue se desconectar, não tem como. Então, eu acho que até o serviço rende mais, porque tu tá 24 horas em função daquilo, né? Não tem você fechar a porta e esquecer. A gente leva pra casa. O trabalho tá no sangue, né? Tá no sangue. E é prazeroso. A gente não fica assim, estressada, vou ter que fazer alguma coisa. É tão legal, é tão natural. A gente sente falta até quando a gente sai de férias e não ter aquele trabalho, aquela rotina, né?
Eu ia falar que as empresas familiares, a maioria das pessoas falam só dos ônus, né? Uhum. Que é difícil, que tem pai, que tem irmão, que às vezes tem interesses ali conflitantes, alguma coisa assim. Uhum. E ninguém fala dos benefícios que é isso, né? Que nem a gente falou ontem. É tão bom a gente estar, às vezes, no trabalho, estressado, e chega o pai e toma um chimarrão e troca uma ideia. E tem aquele carinho, né, de pai para filho. Sim. E depois retoma o trabalho, né, os assuntos de trabalho. Então, acho que é muito importante a gente destacar essa essência do trabalho familiar, né? Porque eu digo que, às vezes, quando a gente trabalha para outras pessoas, vem uma dificuldade e faz a gente repensar, né? Uhum. Não sei se é isso que eu quero, mas é muito difícil, talvez eu tenha que largar. E quando a gente tá dentro da empresa familiar, que a gente desenvolve um amor pelo negócio, a dificuldade vem e a única opção é tu ultrapassar essa dificuldade, é tu pular esse obstáculo, porque o teu amor não te permite desistir disso, né? Não, a gente não passa pela cabeça, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dos objetivos atuais das transportadoras. Agora que tu já tá aí dedicada exclusivamente, já faz 8 anos, né? 8 anos. Como é que que nem você mesma falou agora, que os sonhos de 10 anos atrás vão se concretizando, então é uma época também de renovar os seus sonhos, né? Sim. Como é que vocês veem agora a transportadora daqui pra frente? Então, nesses 8 anos, então, que a gente voltou, nós ainda tínhamos... Nós não tínhamos sistema, nós ainda atuava com planilhas de Excel e tudo. Então, a gente instalou o sistema de gestão. Hoje, a gente faz gestão de pneu, gestão de combustível, toda essa logística toda informatizada, né? E o plano agora, então, nesse período, a gente aumentou a frota. Agora, o que é a meta? Acho que desde o ano passado a gente já vem fazendo isso. É renovar a frota, porque agora, quando começa a dar muita manutenção, já não vale mais a pena, tem que renovar. E se informatizar cada vez mais. Então, desde o ano passado, a gente vem investindo em consultoria, em treinamento, para a gente estar refinando esses dados, alimentando esse sistema. Eu sempre falo, para quando a gente ficar grande, ficar maior, eu estar com o nosso sistema, assim, redondinho, para a gente poder analisar os dados e poder estar tudo dentro do sistema, né? E essa fase de crescimento também acho que tem muito a ver com a tua entrada, de fato, para a empresa, né? E como é que foi esse processo de confiança do teu pai? A gente diz que é sempre um processo de transição, de sucessão. Ele depositou, né, a confiança em ti. Como é que foi essa passada de canudo, digamos assim? É uma construção, né? Todo dia a gente vai construindo aquele pouquinho de confiança. Não é que ele não tinha confiança. É aquele costume de trabalhar sozinho, né? Trabalhou a vida inteira sozinho. E aí, quando a gente começou a função, vamos instalar um sistema de gestão. Nossa, ele ficou assim apavorado, né? Pra que isso? Não tem necessidade. E aí ele foi vendo quanto bom foi ficando aquilo para ele mesmo, para a gente enxergar os dados que a gente não conseguia enxergar. Então foi um processo, assim, todo dia um pouquinho, sabe? Ele ainda toma as decisões, a caneta ainda é dele, né? Mas hoje, assim, ele já pode ficar tranquilo, que ele sabe que se ele não estiver lá no escritório, a coisa vai andar de qualquer forma, né? Eu ia falar, é importante a gente dizer que tudo isso requer paciência, né? Eu digo, agora, a nossa geração, a minha, tanto quanto a tua, é muito imediatista. A gente acha que a gente vai entrar na empresa, que do nada a gente vai estar mandando, que do nada a gente vai conhecer tudo. E, na verdade, é muito pelo contrário, né? É uma passagem de canudo extremamente demorada. Requer dedicação, requer confiança, requer principalmente paciência, né? Paciência. Porque... como mesmo teu pai falou, né? Trabalhou a vida inteira sozinho. Ter alguém do lado, às vezes, pra ajudar, eles não estão acostumados com isso. Então, também requer um pouquinho de empatia ali com ele, né? É bem isso, sabe? A gente trabalha numa empresa totalmente familiar. E quando a empresa era menor, então, tudo passava por ele. Hoje, a gente trabalha assim. Como a gente tem as duas transportadoras junto, então, trabalha as coisas... Assim, quando eu entrei, o Rui fazia tudo essa parte administrativa. E aí eu entrei, a gente começou a não separar, assim, as coisas foram se adaptando a cada pessoa. E aí eu fiquei assumindo mais o financeiro administrativo e o Rui conseguiu ficar mais livre para a parte de logística, né? Então hoje a gente trabalha eu no financeiro, o Rui na logística, o meu sobrinho ali que faz operacional. Nós temos mais uma menina lá que não é da família, que começou o ano passado. E aí tem o meu cunhado que cuida da parte de manutenção e o meu pai também, que ajuda, assim, nos retornos de carga. Ele mexe, assim, um pouquinho com tudo, tudo passa por ele ainda, né? Mas, assim, é todo dia, né? E ele soltar não foi fácil, né? Porque tu não tem mais como... Quando a empresa cresce, você não tem mais como saber de todos os detalhes que ocorrem em todos os processos, né? E aí, tem que deixar de ser controlador, né? Isso, tu tem que soltar, tu tem que confiar. Então, ele... Foi, assim, um pouquinho difícil pra ele, mas agora ele já tá mais tranquilo. Ele vem lá e pede, tal coisa, já tá feita. Não se preocupe, você não tem que se preocupar com isso, que já tá pronto, já tá feito, já foi enviado. Então, é uma empresa totalmente familiar, né?
Que legal, um monte de gente envolvida, né? Um monte de gente envolvida, a família inteira. E como é que a Carol hoje concilia as funções de mãe, de empresária, de esposa, de filha? Como é que é pra ti esse momento? Olha, é corrido. Assim, eu falo que o meu dia é milimetricamente calculado, cronometrado. Mas, assim, o trabalho familiar, ele dá uma certa liberdade também pra gente, né? Hoje, assim, eu consigo fazer as minhas funções, eu consigo levar minha filha na escola, eu consigo buscar na escola, levar para cursinho, coisas que antes a gente trabalhava fora, não tinha como, né? Então, esse é um benefício de uma empresa que tu consegue fazer os teus horários, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa também, né? A minha mãe me ajuda muito. Hoje é ela que tá com a minha filha. Ah, que legal. Então, é corrido, mas vale a pena. A gente dá jeito para tudo, né? E quando a gente começou a trabalhar com os 2 CNPJs, realmente tinha um pouco de dificuldade. O posto de combustível entender, o pessoal que dá carga entender, às vezes fazia confusão, mandava para um CNPJ, era para outro, porque por mais que a gente trabalhe junto, são 2 empresas diferentes, autônomas, né? Então, a gente separa, né? E a gente teve que também aprender a trabalhar com isso, né? Não posso misturar conta, não posso misturar imposto, é tudo diferente, né? Tudo separado, né? E também separar a relação, né? Porque dentro da empresa, o pai às vezes não é pai, o esposo não é o esposo, né? E eu falo aquela história, vamos fechar as portas do escritório, não vamos levar problema pra casa. Impossível. A gente não consegue. Porque quando a gente chega em casa, tu tá falando lá do caminhão, do motorista, não sei o que, a gente leva pra casa, não tem como porque é o dia a dia, né? Mas é o que eu falo, assim, e com o Rui também. Às vezes a gente tem nossas divergências, claro que não é sempre um mar de rosas, né? E às vezes um pensa de um jeito, outro pensa do outro, o que é super saudável também, porque eu falo, às vezes a gente não consegue ver de ambos os ângulos. Então, quando um vê uma coisa, o outro vê outra, aí a gente junta as visões, não, essa aqui é o melhor caminho, a melhor né? alternativa. Então, eu falo pro Joel, quando a gente, assim, tem divergência no trabalho, a gente discute lá o que tem que discutir, resolve, acabou, resolveu o assunto, morreu. Isso eu já não levo mais para casa. A gente já aprendeu que coisas do trabalho, assim, divergências de opiniões no trabalho ficam no trabalho. Mas não levar o trabalho pra casa, daí não tem como, né? E até porque, querendo ou não, é um amor, né? Às vezes a gente fala, levar trabalho pra casa é ruim. E na verdade não, porque a gente ama o trabalho, né? Então, às vezes, surge uma ideia ou surge uma discussão que na correria do dia a dia não dá tempo da gente pensar em outras coisas fora da caixa, né? E em casa surge essa oportunidade, né? Eu acho que surge mais ideia em casa do que no trabalho. Porque no trabalho você tá tão corrida. Pressionada, né? Tu tem que entregar, tu tem prazo. Que eu falo, às vezes eu não consigo conversar com meu pai e com meu marido lá no escritório, não dá tempo. Então, a gente vai conversar com calma em casa, e é na calmaria da casa que surgem as ideias, que você consegue pensar, que você consegue analisar, porque realmente no escritório não dá tempo. Eu acho que todas as empresas são assim, a gente não consegue, né? É verdade. E como é que foi pra ti sendo uma mulher nesse segmento do transporte que a gente fala que hoje já é um segmento que tem muitas mulheres ativas, né? Mas querendo ou não é um meio predominantemente masculino. Então, como é que foi pra ti? Foi tu ver que tu teve credibilidade, às vezes olhava e dizia, mulher não entende muito disso, ou muito pelo contrário? Eu achei que foi super tranquilo. Eu tinha esse receio também, né? Eu pensava, eu vou ser a única mulher lá, no meio de um monte de homens, será que vão me respeitar? Será que vão me escutar? Mas eu nunca tive esse problema, sabe? Eu nunca precisei falar pro meu pai ou pro meu marido, fala com fulano porque eu tô falando e não tá adiantando. A gente sempre teve uma conversa muito tranquila, muito respeito por parte deles, muito respeito pela minha parte, foi, assim, super natural. Eu ficava, assim, com aquele receio, né? Não sei, né, se eu vou conseguir falar. Não vão me dar bola. Não vão me dar bola, ou de repente vão ser um pouco grosseiros, sabe? Tem um jeito mais seco de colocar as palavras, né? Mas foi tão natural esse processo que não teve dificuldade. Que bom a gente ser bem recepcionadas, digamos assim, né? A confiança também do teu pai em ver que mesmo uma filha mulher estaria assumindo, porque hoje às vezes tem muito isso, né? Uma visão, que o filho homem que assume, e na verdade de você foi recepcionada muito bem por 2 homens de cara, sim, né? De casa, assim, né? Tanto teu pai quanto teu esposo. E hoje que tu já tem uma filha, como é que tu vê esse processo, assim? Você tem um sonho de ver ela trabalhando com vocês, tu já vê ali ela ocupando, né? Já disse que ela já faz algumas pequenas tarefas, eu acho isso muito legal. A gente sonha, né? Eu gostaria muito que ela continuasse isso, né? Eu sou filha única e não sei, só tenho ela por enquanto, não sei se vou ficar só com ela. Claro que vou deixar ela livre para ela escolher o que ela quiser.
Mas a gente já leva ela pro escritório, pra ela gostar daquele ambiente, pra ela ver como é que ela funciona. Ela já tem a mesinha dela lá. Ah, que legal. Então, ela vai uma vez por semana. Ela já digita alguma coisinha lá, uma planilha pra mim. Ela já guarda os boletos. Pra ela se familiarizar com aquilo, né? Porque aquilo vai ser dela um dia. Pode ser que até que ela não trabalhe, ela vai trabalhar até que ela estiver no ensino médio, até que ela escolher uma profissão. Pode ser que ela não fique depois. Mas ela vai ter que ter pessoas que vão tocar o negócio que vai ser dela, né? E entender o valor fugir. disso também, né? Entender o valor, porque foi tão sofrido pra gente construir isso. E acho que o começo é tão difícil. Depois que você consegue ter... assim, tu consegue estruturar um pouco mais a empresa, parece que as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Mas o começo é tão difícil. Tudo que meu pai passou, tudo que sofreu na estrada. O Rui também viajou 10 anos, né? Na estrada a gente sabe que não é fácil. Então tem que valorizar isso, né? O que a gente conseguiu construir hoje é fruto do esforço que eles tiveram lá atrás, da coragem de ter começado do zero, né? Começaram uma empresa do zero, sem nada. E eu digo também que o teu trabalho hoje reflete muito também um sentimento de gratidão pela história construída, né? Com certeza. Eu tenho muita, assim, quando eu falo, eu penso, meu Deus, eu não consigo nem acreditar, né? A gente sonhava tanto com aquilo e olha ali, a gente tá conseguindo construir. Olha tudo que o meu pai passou, é realmente um orgulho. Uma pessoa assim que não tem estudo, ter começado do zero, sozinho, com 17 anos. Olha tudo que ele construiu, né? Tenho Tudo muito fruto de muita coragem, né? Coragem, tenho muito orgulho, muita gratidão pelo que ele fez. E falando um pouquinho de motorista, né? Que teu pai começou como motorista. Tem um motorista que trabalha com vocês, mais ou menos, né? O tempo da transportadora. Como é que foi aí esse processo? Ontem mesmo você me falou que vocês têm um sentimento muito bom de poder entregar um caminhão melhor para ele trabalhar, né? Como é que vocês veem a importância dele dentro da empresa? Então, a Constância, ela tem 37 anos, e esse motorista específico, o seu Itacir, popular mudo, que todo mundo conhece ele tá com nós esse ano, vai fazer 30 anos. Então, quando ele veio de Palmas trabalhar com nós, ele tinha 4 filhas, 4 meninas. E aí, nós éramos todos da mesma idade. E assim, eu sempre falo, ele teve com nós nos tempos ruins e nos tempos bons. Eu nunca me esqueço, um dia ele chegou em casa, ele tava preto, ele só tinha o dente branco. De tanta graxa, de tanto que aquele caminhão incomodou na estrada, sabe? E agora, a gente poder dar um caminhão novo pra ele, quando a gente entregou o último pra ele, eu fiquei tão feliz. Uma gratidão de poder dar um pouquinho de conforto e de qualidade. Eles moram nesse lugar, né? Eles fazem de celular, né? É um lar, é a casa deles, né? Ele tem a idade do meu... Ele é mais velho que o meu pai, tem 68 anos. Acompanhou de perto toda a construção. Toda a trajetória. E nós temos, assim... Nós somos uma empresa que não tem muita rotatividade. A gente teve um pouco no passado, mas assim, é pouco, sabe? Tivemos 3 colaboradores que completaram 10 anos no ano passado. A gente tem mais um colaborador esse ano que vai fazer 10 anos. A gente tem o Itacir que vai fazer 30. Então, são pessoas que acompanharam toda essa história, solidificaram, né? Uma equipe, né? Exatamente. E hoje, o que a Carol diria pra Carol de 10 anos atrás, que ainda estava trabalhando em 2 lugares, que ainda nem era mãe, assim, como que tu vê essa tua evolução também, não só como empresária, mas como esposa, como filha, como mãe? Eu diria assim que eu consegui. Eu sonhava tanto com aquilo, parecia um sonho impossível às vezes, né? E olha onde a gente chegou, eu achei que quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, será que vou dar conta, né? E a gente dá, porque a gente tem um instinto. A mulher tem isso, né? A mulher tem isso de frutificar, de cuidar. A gente sempre dá um jeito. Corre um pouquinho aqui, ajeita um pouquinho ali e vai, né? E eu digo hoje que a gente fala que... Ontem mesmo tu falou, a gente ainda é uma empresa pequena, mas na verdade é pequena perto do que vocês querem chegar pra vocês, né? Exatamente. Mas já é tão grande perto de onde começou. Sim, é isso mesmo. Era um sonho, parecia tão inatingível. E olha ali, a gente conseguiu chegar. Quando a gente comprou o 10º caminhão da Constância, eu chorei, sabe? Porque eu pensei, olha só, a gente conseguiu, era aquilo que eu sonhava. Então agora a gente vai sonhar mais ainda, mais alto. Pode até ser uma utopia minha, mas eu não vou parar de sonhar. O céu é o limite, é aquela história, o céu é o limite. A gente não pode, nada é impossível. E esse sentimento de gratidão, assim, como que tu demonstra através, né, do teu trabalho, do dia a dia hoje, o que você diria pro teu pai e pro teu esposo, né, que são aí as pessoas que fundaram essa empresa e hoje tu tem dado seguimento? Eu diria pra eles, assim, que eu tenho muita gratidão, muito orgulho deles, por tudo que eles passaram, por tudo que eles construíram, pela coragem de não ter desistido. Passaram momentos bons, mas passaram muitos momentos difíceis, a gente sabe disso.
caminhão velho, caminhão que quebrava. Então, não foi fácil, mas a gente conseguiu. Então, eles têm que ter orgulho da história deles, porque eu tenho orgulho da história deles. Tanto o meu pai quanto o Rui, eles começaram do nada. O Rui também começou do nada, do zero. E olha onde que chegaram, né? E essa aglutinação das duas... Aglutinação não, a gente trabalha junto, mas são 2 CNPJs. Isso só fortaleceu, eu acho, a gente. Porque eu sempre falo assim, quando a gente tinha 3 veículos, eu não conseguia negociar preço do diesel. Hoje, quando eu falo, eu tenho 27, porque eu junto as 2 empresas, eu consigo negociar. É outra coisa. Então, essa junção só fortaleceu ambas as empresas, né? Eu digo que não vê como concorrência, vê como parceiros, né? No começo, assim, não era fácil, né? A gente ficava com aquela coisinha, né? Mas hoje não, hoje eu consigo ver as 2 crescendo junto. É isso o nosso desejo, que as 2 cresçam junto, se fortaleçam, prosperem. A gente não consegue mais pensar em uma sem pensar na outra, né? Uma iniciou antes, tem a sua história, uma iniciou depois, tem a sua história, mas agora a história é junto, né? A importância das 2, né? A importância das 2, é uma fortalecendo a outra para as 2 prosperar. E eu digo que o NinjaCast também sempre tem como objetivo deixar aqui uma bela mensagem, um belo registro para que talvez as próximas gerações assistam o atual cenário que a gente vive, né? Então, o que a Carol diria aí para a filha dela, que daqui a alguns anos vai assistir, que vai entender um pouquinho mais essa trajetória? Eu diria para ela assim, filha, tem orgulho da história que o teu pai construiu, que o teu avô construiu. Que você tá construindo, que a né? gente tá construindo, que você também já tá construindo junto, né? Que desejo que ela seja feliz. Acho que é isso que as mães mais desejam, né? Que os filhos sejam saudáveis e que sejam felizes. E que ela valorize a empresa que se hoje a gente tem alguma condição, se hoje ela pode ir numa escola, se ela vai poder escolher uma profissão mais tarde, é porque a gente trabalhou muito para isso. Então, se ela decidir seguir outra área, que bom, mas que ela tenha esse amor pela empresa que foi construída. É um reconhecimento, uma gratidão por tudo que foi construído. Eu digo que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não para pensar na importância que tem essas histórias, no valor que tudo isso causa na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Então, o NinjaCast, de fato, é um momento para que a gente coloque aqui inúmeras histórias de sucesso que tem na nossa região, que às vezes a gente nem tem noção da riqueza que a gente tem aqui dentro da nossa cidade, né? Então, a Niju, de fato, tem tentado propiciar um momento de troca, um momento de registro para que todas essas pessoas tenham oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessas histórias que são extremamente ricas em conhecimento e agregam tanto as gerações que estão por vir, né? Então, eu queria muito agradecer a Carol pela disponibilidade, por estar aqui, por registrar essa história da Bethany e Constância. E tenho certeza absoluta que o teu pai e teu esposo também estão muito orgulhosos do trabalho que você tem feito. E é admirável ainda essa ideia que você tem desses sonhos, de toda essa construção que tu ainda quer seguir, né? Quero. Eu falei, agora é só o começo, né? Depois que a gente começa a sonhar, a gente vê que nada é impossível, né? Se todo mundo consegue, é aquilo que eu falei. As empresas familiares, pelo que você vê, são muito prósperas, são empresas de sucesso. É porque a empresa familiar dá certo. Então, tem que seguir isso, né? Isso é tão maravilhoso, é um privilégio. Eu acho que a gente poder trabalhar em família é um privilégio, realmente. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da nossa história. Como eu falei, já falei que eu tenho muito orgulho e muita gratidão pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa muito sábia. Tu conversa com ele conversa sobre tudo. Ele tá super antenado, sabe o que tá acontecendo no mundo. Então, é sabedoria. A gente aproveita isso e extrai isso dele, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar homenageando ele também, né? E de estar homenageando o Rui também, por todo esse trabalho que ele veio fazendo, né? E vivendo isso também. E quero fazer também um agradecimento especial aos nossos colaboradores, porque sem eles a gente também não é nada, né? A gente não faz nada sozinho. Que bom que eles puderam sonhar esse sonho junto com a gente, vestiram a camisa, sim, cuidam do instrumento de trabalho dele e acreditaram em nós. Então, obrigada a essas pessoas, assim, que estão direto e indiretamente ali vivendo junto com nós essa trajetória. Os motoristas têm extrema importância, a gente fala às vezes que eles estão com o capital da empresa, né? Exatamente, então eles também são extremamente importantes para vocês. Exatamente. Eles vivem isso com a gente, né? Se eles não estivessem lá na ponta, vestindo a camisa, cuidando do caminhão, fazendo além do que é possível eles fazer, a gente não estaria onde a gente está aqui hoje. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. E eu sempre falo, a gente é privilegiado com os colaboradores que a gente tem hoje, sabe? Eu não posso reclamar, eu não posso me queixar. Eu sempre digo, nós temos os melhores colaboradores
que qualquer empresa de transporte poderia ter. Então, eu queria te agradecer, Carol. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui, por contar um pouquinho da tua história na tua perspectiva, né? E que a gente talvez possa estar aqui daqui a alguns anos e já contar toda a evolução da transportadora, né? Tomara, vou ficar torcendo para isso. Então, muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio do NijuCast e nos vemos nos próximos. Até mais!